Bendito seja Deus, que vive eternamente. O salmo está em Tobias 13. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E a primeira leitura de hoje, do livro de Esdras, capítulo 9, dos versículos 5 ao 9. E apresenta a oração profundamente comovente do sacerdote diante da infidelidade do povo. Ele rasga as vestes, cai de joelhos, ergue as mãos a Deus e reconhece: Nosso Deus não nos abandonou, mas nos concedeu um pouco de alívio e nos deu um lugar em sua casa santa. Esdras é consciente da miséria espiritual do povo, mas também da misericórdia que se manifesta na fidelidade de Deus, que não os abandona, mesmo da dispersão. O rasgar as vestes é um gesto de vergonha e dor pelo pecado coletivo. Hoje também vivemos crises espirituais e culturais. A perda da fé, o relativismo, a indiferença religiosa, a fragmentação das famílias e comunidades. É como se nosso exílio fosse a dispersão interior, a falta de raízes espirituais. Mas Deus não abandona. Quem abandona é o ser humano que distancia tanto da prática religiosa da doutrina e também da prática religiosa de saber que existe um Deus. Esdras mostra que a história da salvação não depende apenas do mérito humano, mas do amor perseverante de Deus. E esse reconhecimento é teologicamente central. Israel estava marcada por exílios, quedas e afastamentos, mas Deus sempre abria uma porta para o retorno. A palavra-chave é Hesed, a misericórdia fiel e duradoura do Senhor, que supera a infidelidade humana. E podemos refletir hoje sobre a dependência de Deus, onde Esdras reconhece que Israel só existe porque Deus não os abandonou. Uma reconstrução espiritual. Esdras lidera uma renovação cultural e religiosa de Israel. E a identidade e missão. Israel precisava retomar sua identidade. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6, Jesus reúne os 12 e os envia com autoridade para curar, libertar e anunciar o reino de Deus. Eles deviam partir sem nada para o caminho, sem pão, sem túnica extra, sem recursos próprios. A força deles não estava na organização humana, mas na providência de Deus. Assim como em Esdras, onde o povo reencontra a vida não por mérito, mas pela misericórdia do Senhor. Também os discípulos aprendem que a missão só frutifica na dependência absoluta de Deus. Nós podemos pensar o que de fato estamos fazendo na nossa própria caminhada. Jesus, ao enviar os discípulos sem provisões, significa não depender de poderes humanos nem de garantias externas, mas confiar na força do Evangelho. Hoje podemos cair na tentação de achar que a igreja precisa de riqueza, influência ou números para ser relevante. Mas a força da missão não está nos meios, mas na finalidade. A simplicidade evangélica nos chama a testemunhar mais com a vida do que com estratégias humanas. A autoridade não vem de diplomas ou cargos, mas da comunhão com Cristo. E que Cristo verdadeiramente saiba quem somos. O mais lastimável de tudo aquilo que fizermos em vida e depois de partirmos é quando nós nos apresentarmos e Jesus disser: Não vos conheço. Nós já paramos para pensar nisso? Muitas vezes nós achamos tão simplesmente que estarmos unidos a Jesus é somente seguir um ritual, como fosse um ritual de fórmula, ou no manual ao qual você vai passando pelas etapas
e dando sequência. A fé não passa por etapas no sentido de sequência, que quanto mais tempo você passa, você vai garantindo benefícios para com Deus. Muito pelo contrário, a fé é algo constante que nós precisamos alimentar. E como é que nós alimentamos? Dessa proximidade com Deus. Os discípulos aqui, eles têm essa proximidade com Deus. Eles buscam uma dependência de Deus. Assim como os discípulos não levavam nada, somos chamados a não depender apenas de estruturas, mas do Espírito Santo. A igreja, enquanto missionária no mundo, não é chamada a se fechar em grupos isolados, mas a ir ao encontro, levando cura, libertação e esperança, como os 12 enviados. Precisamos ser pontes culturais, capazes de dialogar, mas também de manter viva a identidade da fé. Não podemos tão simplesmente acharmos que a nossa forma de viver não é importante. É evidentemente que é pela nossa forma de viver que damos testemunho. É pela forma de viver que nós iluminamos os lugares onde nós estamos indo. Isso não é nem arrogância e nem prepotência. É simplesmente acreditar nas palavras do Mestre e buscar viver o seu caminho. E sendo assim, nós teremos dificuldade, pois viver de forma honesta, justa, misericordiosa requer grande dinâmica de vida e certamente em determinados ambientes poderá causar algum tipo de desconforto. Não que a nossa postura esteja errada, mas pode ser que aquele ambiente ainda não passou e nem foi iluminado pela luz, que é Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.